Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula do curso de capacitação profissional em artes cênicas dentro da disciplina de iluminação. Eu sou o professor Rodrigo Marçal e estarei com vocês na videoaula de hoje. Bom, dando continuidade ao estudo dos refletores, que nós começamos na nossa primeira videoaula desse módulo do curso, só para relembrar, nas últimas duas videoaulas nós falamos sobre os refletores plano convexo, Fresnel e os refletores par. Hoje nós vamos falar sobre um equipamento que é o refletor elipsoidal. É importante salientar aqui que os refletores que nós estudamos nas últimas aulas são equipamentos muito tradicionais do teatro. Como eu disse aqui para vocês, a gente não vai falar de todos os equipamentos de luz existentes, mas nós vamos falar de uma gama de refletores que está muito presente no universo do teatro, são muito recorrentes, são muito utilizados no universo teatral e que nós vamos encontrar na grande maioria dos teatros. Então nós falamos do plano convexo e do Fresnel na primeira aula. Falamos sobre as lentes desses equipamentos, o sistema de carrinho que faz com que a lâmpada e o espelho se afastem ou se aproximem dessa lente, gerando um resultado luminoso diferente, com a abertura e o fechamento do zoom, da área de cobertura que essa luz vai atingir, E falamos do refletor par na sequência, onde nós temos um elemento diferente, que é a impossibilidade de movimentação desse acessório que permite a abertura e o fechamento do zoom do equipamento. Então, o refletor par é um refletor de zoom fixo. O que determina a área de cobertura da luz dele é a altura em que ele foi montado, a distância de onde ele está montado em relação ao objeto que ele vai iluminar. Se coloca muito perto, ele vai ter uma abertura menor. Se você distancia muito, você vai ter uma abertura maior. E as lâmpadas par, dependendo do modelo, vão ter uma abertura maior ou menor. Então, a gente viu a par foco 5, par foco 2, par foco 1, par foco 6, modelos de lâmpada par diferentes, mas que geram um resultado luminoso diferente exatamente porque tem uma abertura ou maior ou menor. Agora nós estamos lidando com um equipamento que associa algumas das características desses equipamentos. O elipsoidal é um dos refletores mais, digamos assim, nobres do teatro, porque ele desempenha várias funções num único equipamento. Se lá no PC a gente tinha uma luz mais dura, porque ele tinha um desenho mais focado, e no Fresnel a gente tinha uma luz mais difusa, no elipsoidal a gente consegue ter uma ou outra, porque ele tem alguns acessórios que permitem com que ele fique focado ou desfocado, que ele tenha uma luz mais dura ou mais suave. Por que ele possui, por que ele tem esse recurso? Esse recurso acontece porque ele é um refletor que tem um conjunto óptico um pouco mais elaborado do que um refletor PC ou Fresnel. Ele é um refletor composto de duas lentes. No elipsoidal você tem duas lentes. E ele, uma lente que você usa para alterar o zoom, aumentar ou diminuir o tamanho da área de cobertura, e outra lente que é a lente de focagem e desfocagem. Existem alguns modelos de elipsoidal que tem a abertura fixa. Ele não tem essa possibilidade de aumentar o tamanho. São os elipsoidais de grau fixo. Tanto a ETC quanto a Altmans, por exemplo, que são fabricantes de refletores elipsoidais, também tem refletores de grau fixo e tem refletores que têm essa possibilidade de variar o zoom, a abertura do facho de luz. Mas a grande vantagem do elipsoidal não é só essa possibilidade de focar e desfocar. Ele é um refletor que ele conta com um dispositivo de facas, a gente chama de facas, porque elas possibilitam você fazer recortes na luz e criar formas geométricas diferentes da luz circular que a gente está habituado a ver quando o refletor não possui nenhum tipo de acessório. Então, com as facas do elipsoidal, você consegue fazer recortes, e aí de repente você quer fazer um corredor de luz
muito bem desenhado, né, fazer um retângulo muito bem desenhado, você consegue fazer isso com o elipsoidal, né? O elipsoidal também ele tem alguns acessórios, né? Além das facas, ele comporta outros acessórios que permitem outras possibilidades, né? Que eu vou citar aqui na sequência para vocês. Então, primeiro, assim como os refletores PC, Fresnel e Par, ele tem porta-gelatina, né? Eu falei para vocês, né? A gelatina aquele filtro, né? Não é papel celofane, importante a gente lembrar disso. Acho que eu não sei se eu falei disso na aula anterior com vocês. Papel celofane ele não aguenta o calor que o equipamento produz, então ele derreteria facilmente. Então a gente usa a gelatina, que é feito de um material próprio para suportar o calor gerado pelo refletor. Você encontra a gelatina para comprar em lojas de equipamento de luz, né? Não são muitas as lojas que vendem esse tipo de material, mas existem algumas, né, acessíveis, a gente consegue comprar pela internet também, né? E enfim, o elipsoidal é um refletor que aceita porta-gelatina, então você consegue colorir a luz que o elipsoidal vai emitir. É importante salientar também, gente, que toda vez que você coloca algum acessório no refletor que vai obstruir a luz de alguma forma, seja a gelatina ou o bandor, que eu falei, né, sobre o bandor, né, na aula passada para vocês, você vai ter alguma perda de luminosidade. Então é importante você entender que às vezes quando você, por exemplo, vou colocar uma gelatina num PC para fazer um foco azul. Aí quando eu coloco a gelatina, eu falo, não, mas a luz ficou desmaiadinha, talvez eu tenha que colocar outros equipamentos para complementar essa luz para eu poder chegar na luminosidade que eu quero, mesmo, né, que eu optando por usar a gelatina. Então é importante a gente saber medir, né, até que ponto valem as nossas escolhas e quais são as implicações dessas escolhas que a gente faz. Então, uma vez que eu fiz uma escolha de colocar uma gelatina no refletor, eu preciso entender que talvez eu tenha uma perda de luminosidade considerável e essa perda eu tenho que repor montando mais equipamentos para produzir a luz, ou então entendendo que naquele momento ali a luz vai ter menos luminosidade, né? Haverá a luz azul que eu propus, mas ela vai ter uma menor intensidade. Então, primeiro acessório, porta-gelatina elipsoidal aceita, assim como o PC, como o Fresnel e como a Par. Um outro elemento que ele tem, né, são as facas que fazem mais ou menos a mesma função do bandó. O bandó você consegue fazer alguns recortes, né? A faca não, a faca ela está embutida no equipamento. Vocês vão ver na imagem, né? A faca ela é um acessório, ela está embutida no equipamento. Eu vou pegar uma faca de elipse aqui e é esse acessório aqui, ó. Essa aqui tá até meio pretinha aqui, né? Porque ela, com o passar do tempo, ela vai escurecendo por causa do calor mesmo que está dentro do equipamento. Então ela encaixa dentro do equipamento e ela faz o recorte da luz. Eu tenho 4 facas no elipsoidal, uma de cada lado. Vai ter uma aqui, uma em cima e outra embaixo. E com essas facas eu consigo fazer o recorte da luz fazendo desenhos diferentes da luz, né? O outro elemento que o elipsoidal... e é interessante pensar isso também, gente. No conjunto óptico do elipso, exatamente por ele ter duas lentes, ele vai fazer o sentido do espelho, porque a luz dele é espelhada. Então, quando eu recorto com a faca do lado direito, na luz projetada, eu recorto o lado esquerdo. Tá? Então ela é toda invertida. Se eu quiser fazer um recorte embaixo na luz, eu vou mexer na faca de cima. Se eu quiser fazer na parte de baixo da luz, eu vou mexer na faca de baixo. Então, né, ele tem essa lógica invertida como o espelho mesmo, né? Porque a luz dele é espelhada, né? A luz bate no espelho e é refletida na superfície. Outro elemento que o elipsoidal aceita é o porta-gobo. O que é o porta-gobo? Né? É um dispositivo para a gente encaixar os gobos, que são discos de aço, são fabricados para projeção de imagens, desenhos que você pode escolher, né? Existem catálogos de gobos, você pode escolher o desenho que você quer usar, ou você pode fazer um gobo personalizado, quiser fazer o gobo com seu nome, por exemplo, você projetar o seu nome na luz, você pode fabricar esse gobo. Então o porta-gobo você vai encaixar, tem um lugar correto no refletor para você encaixar o porta-gobo e fazer a projeção da imagem que você escolheu, né? E aí existem vários gobos, gobo de folhagem,
gobo de janela, gobo nome, gobo de escudo de time de futebol, né? Você pode, existe uma infinidade de possibilidades de gobos e você pode fazer um gobo personalizado. Eu mesmo teve uma ocasião que eu fiz um projeto de luz em que a cenografia era assinada por um arquiteto e esse arquiteto queria projetar com luz alguns desenhos que ele fazia. Ele me passou os desenhos dele, eu vetorizei esses desenhos e mandei para a fábrica para eles fazerem um gobo com os desenhos daquele arquiteto. Então a gente, né, fez um gobo personalizado com um desenho à mão, né, um desenho à mão do arquiteto, né, um arquiteto aí famoso. Então é uma possibilidade também, né, os gobos eles te dão essa possibilidade. O elipsoidal, por ser um equipamento com tantos recursos, ele é um equipamento também de maior volume. Você vai pôr ele de um lado de um PC e de um Fresnel, ele tem praticamente o dobro do tamanho, porque ele tem que ter espaço para todos esses recursos. Apesar de na aula passada eu ter falado com vocês que a gente ia abortar essa ideia de fazer as simulações, no caso do elipsoidal a gente vai fazer um pouco para vocês verem e entenderem na prática essa ideia de luz focada e desfocada, de recorte e tudo mais. Eu vou demonstrar algumas coisas para vocês na sequência, tá bom? Bom, gente, esse aqui é o refletor elipsoidal, como vocês podem ver aqui, né, a frente dele aqui. Vou virar aqui para vocês verem, tá vendo? Por dentro, a lente, né, ele tem duas lentes, como vocês podem ver aqui, lente 1, lente 2. Então esse é um refletor elipsoidal que você consegue fazer a variação da abertura, a variação do zoom. Então se vocês olharem lá na parede, eu vou deixar ele todo fechado, o menor possível e totalmente focado, tá? Totalmente focado. No vídeo aqui é um pouco difícil vocês perceberem esse desenho, mas ó, focado, desfocado. Quando foca a gente consegue ver melhor as bordas, apesar da gente estar com o centro muito iluminado. Deixa eu tentar melhorar aqui, aí ó. Então, focado, desfocado, focado, tá? E aí aqui a gente pode fazer a variação do zoom, ó, aumentar o tamanho e focar ou desfocar essa área, né, iluminada. Então vou fazer ele bem pequenininho aqui para vocês visualizarem, ó. Focado e pequenininho, tá? Agora eu vou fazer um recorte para vocês verem, ó. Com as facas do refletor, tá vendo, ó? Eu consigo delimitar a área de luz, ó. E aí o meu desenho antes que estava redondo virou um corredorzinho, tá vendo? Posso fazer mais recortes. Na prática vocês vão visualizar isso também nas aulas, tá? Essas possibilidades. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Nesse elipsoidal a gente tem, né? Eu mostrei para vocês as duas lentes, lente 1, lente 2. E aqui, ó, essa parte onde está a minha mão são as facas do elipsoidal. Tá vendo? Ó? Esse dispositivo aqui, ó. Esse dispositivo é a faca do elipse, onde você faz os recortes. A íris é um dispositivo que você usa para diminuir ainda mais o tamanho do zoom, né, a abertura do seu foco de luz. Eu não demonstrei aqui no refletor porque eu tô com a íris que eu tenho aqui disponível, ela é de um outro modelo de elipsoidal. Esse modelo que a gente usou aqui é um elipsoidal da fabricante Telem, né, que é uma fabricante nacional, e ela representa uma outra fabricante aqui no Brasil também. E a íris que eu tenho aqui é da ETC, que é uma fabricante dos Estados Unidos. Então essa aqui, ó, é uma íris da ETC. Se vocês lembrarem da abertura do filme do James Bond, né? Lembra um pouco, ó, olha o que ela faz. Você mexe nessa alavanquinha aqui, ó, e ela vai fechando o tamanho da passagem de luz. A luz passa através desse orifício aqui, ó.
Então, quando eu fecho movimento esse mecanismo, eu diminuo a área de passagem da luz e, consequentemente, eu diminuo o tamanho do foco. Aí o legal é que você consegue usar todos esses recursos simultaneamente. Por exemplo, eu posso fechar a íris e deixar o foco bem pequenininho para iluminar só o rosto do ator. Só que eu não quero que fique marcada a bolinha. Aí eu vou lá e desfoco o refletor. Então vai ficar pequenininho e desfocado. Ou então não, eu quero fazer um recorte certinho em cima do sapato e tem que ficar desenhadinha a borda, né, do quadradinho que ilumina esse sapato. Eu vou usar as facas para fazer o recorte, vou usar o zoom para deixar o tamanho da área de luz menor possível, né, usar as facas para fazer o recorte quadrado e vou deixar o refletor focado. Então eu combino os recursos para você conseguir resultados diferentes, né? Outra coisa que é importante a gente pensar é que esses recursos eles se aplicam a elipsos que tem um zoom, né? E aí a gente tem vários tipos de elipso com zoom. Esse zoom ele é definido por uma gradação, que é a gradação em graus mesmo de abertura desse refletor. Então existem elipsos de 50 graus, existem elipsos de 19 graus, elipsos de 10 graus, de 5 graus. Quanto menor o grau, mais fechada é a luz, mais concentrada e fechada é a luz. Quanto maior o grau, mais aberta é a luz. Então, por exemplo, um elipso de 50 graus, para eu fazer, por exemplo, um corredor que tem que atravessar todo o palco, um elipso de 50 graus é uma boa. Já um elipso de 10 graus para essa função não é tão bom assim porque ele é mais fechadinho. Mas um elipso de 10 graus para eu poder usar para fazer um foco em uma única pessoa pode ser uma boa saída. Tudo vai depender do grau da abertura que você, né, o grau de abertura que você tem disponível e a relação também de pé direito. E aí os refletores que têm zoom, geralmente a gente fala que eles têm de um grau a outro. Então, por exemplo, existem elipsos de 15 a 30 graus. Então ele vai de 15 graus até 30 graus de abertura, né? Existem elipses que vão de 25 até 50 graus de abertura. Então ele tem um zoom que começa em 25 graus e vai até 50 graus de abertura. E existem os elipsos que têm o grau fixo, como eu falei para vocês. Aí tem elipso de 10 graus, de 5 graus, de 70 graus, de 90 graus. Eu já vi um elipse de 90 graus fazer um corredor fininho numa fila de pessoas. E tinha tipo umas 15 pessoas enfileiradas. Então com um único refletor a gente cobriu uma grande área com um corredorzinho fechadinho em cima dessas pessoas, né? Assim como também já vi um refletor usado para fazer um foco em cima de um sapato, um elipso, né? Mas era um elipso de grau mais fechado. Quando o grau é mais fechado não significa que ele tem uma íris que fecha mais, não. A íris do dispositivo é o mesmo. Essa íris aqui, se eu pegar um refletor ETC de 90 graus, ela vai encaixar, assim como se eu pegar um refletor ETC de 5 graus, ela também vai encaixar nesse refletor. E vai fazer com que aqueles 5 graus dele fechem mais ainda. E vai pegar os de 90 graus e vai fechar também os 90 graus mais ainda. Só que quando você tem uma ótica pensada para uma abertura maior, você vai ter um melhor aproveitamento de luz naquela abertura. Assim como na ótica pensada para um grau. Né? Por exemplo, se eu pegar um elipso de 90 graus, ou seja, um elipse que tem uma abertura muito grande, e usar ele para fazer um foco numa pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou desperdiçar luz. Por quê? Porque eu vou ter que recortar, eu vou ter que usar íris, eu vou ter que usar materiais que obstruam a passagem de luz para eu poder chegar num tamanho muito pequeno. Não quer dizer que você não deve usar íris, mas você deve tentar usar o mínimo possível. Então se você chega num teatro para fazer um foco numa pessoa e você tem à disposição um elipso de 50 graus e um outro de 10, ou um de 19, por exemplo, 19 graus é uma boa medida para fazer foco numa única pessoa, né? Dependendo do pé direito que você tem à sua disposição. Isso tudo depende do pé direito, viu, gente? Eu estou falando assim, de 10 graus, de 90 graus... Tudo vai depender do pé direito. Se você tem um teatro com o pé direito muito baixo, 10 graus é um negócio que não vai te atender muito. Agora, se você tem um pé direito muito alto, 10 graus pode ser a sua salvação, assim, você ter elipsos desse tipo. Então, tudo vai depender, né? É uma relação
do conjunto óptico desses equipamentos com o espaço físico que você tem à sua disposição. Mas a escolha desses equipamentos demanda um certo conhecimento aí para você não ficar muito refém e também não fazer escolhas ruins, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com luz, bem no comecinho mesmo, eu ficava muito frustrado porque às vezes eu precisava cobrir grandes áreas com elipsoidais e eu só tinha à disposição elipsos de 19 e de 26 graus. Ou seja, eles tinham uma abertura mediana, assim, mediana para pequena. Então eu não conseguia fazer. E eu falava assim, gente, mas para que, já que o elipso tem recorte, tem isso, não sei o que não compra o elipso de 50 graus, né? Até eu entender que aqueles elipsos de grau de muita abertura, para fazer pequenos focos, você perdia um pouco, né, da qualidade da luz, né? É uma relação que é até uma escolha que demanda uma certa assessoria técnica. Assim. Se você for comprar um equipamento, é muito bom você ter consciência de qual uso que você vai fazer. A não ser que você tenha muita grana e possa ter um pouquinho de cada um, né? Todos, né? Eu quero ter o de 10 graus, o de 19, o de 26, o de 36, o de 50 e o de 70. Não, lindo. Se o teatro tiver todos esses recursos é maravilhoso. Mas nem sempre é uma possibilidade. Então, entender que essa relação é ótima, e não é muito difícil de entender. Como eu disse para vocês, o grau menor vai ter mais, né, vai ser menor, o tamanho da bola que você vai ter, o resultado, né, vai ser menor, e consequentemente também você tem uma maior concentração de luz. Por quê? Porque a lente dele, o conjunto óptico dele, é pensado para concentrar muita luz numa pequena área. A mesma coisa vai acontecer ao contrário, com o elipsoidal que você tem uma abertura maior, ele tem uma ótica pensada para trabalhar com aquela abertura maior. É óbvio que quando você vai nos limites, tanto de abertura quanto de fechamento, de focagem e de desfocagem, você pode ter alguma perda de luminosidade no resultado final que você pretende utilizar. Mas de toda forma, o elipsoidal ele é esse equipamento, assim, né? É um dos equipamentos mais versáteis que você vai encontrar no teatro e, consequentemente, também ele tem um valor de mercado, assim, de compra, né? Comparado aos refletores plano convexo, Fresnel, Par, né? Que são os que vocês já conhecem, ele tem um valor muito mais alto do que eles, né? Então é um refletor mais caro mesmo. Consequentemente, você não vai ter muitos teatros com grandes quantidades de elipsos, a não ser os teatros que têm né, uma estrutura melhor, são mais ricos mesmo, possuem mais recursos para poder adquirir esse tipo de equipamento. Porque ele realmente é um equipamento mais caro, mas como vocês puderam ver que é um equipamento muito versátil, muito rico, né, e qualquer iluminador que vai trabalhar num teatro, né, vai conceber uma luz num teatro, quando ele dispõe de muitos elipsoidais, ele é motivo de alegria, né, poder contar com muitos elipsoidais. Mas ao mesmo tempo também é um fator que na hora de circular com o espetáculo pode ser um problema, né? Porque isso é um assunto de uma aula futura nossa, mas é importante a gente pensar nisso, assim. Às vezes quando a gente vai estrear um trabalho, a gente está num teatro que dispõe de muitos recursos. E aí você usa tudo que você pode usar. Aí quando você vai circular, você nunca consegue reproduzir aquilo que você pensou, porque a maioria dos teatros não vão ter essa gama de recursos. Então é um estudo que você tem que fazer também, assim, para que você não fique refém de uma quantidade de equipamentos que inviabilize a sua circulação, né? E o elipso tem esse lugar. Por quê? Porque se você está num teatro que tem muitos elipsos, você pode saber que você está num teatro que não é muito usual, né? Você não vai encontrar muitos teatros aí, Brasil afora, com muitos equipamentos como esse, porque são equipamentos caros. Isso se aplica, gente, porque a gente pensa assim, circulação de espetáculo. Beleza, eu vou para São Paulo. Beleza, São Paulo você vai encontrar nos teatros. Mas quando você pega e vai lá pro, sei lá, pro Vale do Jequitinhonha, pro Triângulo Mineiro, dependendo da cidade que você tá e da estrutura que a cidade tem mesmo para esse tipo de realização, né, do teatro mesmo, você vai ter dificuldade de achar esse tipo de equipamento.
E aí você vai ter que ou talvez alugar com uma empresa de locação de equipamento de luz, ou você vai ter que levar com você esse equipamento para poder complementar o que o teatro já tem. Então é um estudo que você tem que fazer, né, balanceando essa relação, tá? Bom, o outro equipamento que eu queria falar para vocês na aula de hoje, que eu não tenho aqui comigo para demonstrar para vocês, mas vocês vão ver imagens, é o refletor Satellite. O Satellite, ele é um refletor comparado ao elipso muito simples, porque ele só dispõe de uma lâmpada palito e de um espelho refletor. Ele não tem nem lente, ele tem só um espelho e uma lâmpada. E ele tem um formato que favorece a cobertura de grandes áreas, mesmo estando a pequena distância da área iluminada. Então ele é muito utilizado para fazer luz de serviço e iluminação de painéis, né, de cenários. Né? Então, eu tenho um cenário aqui que é um painel de uma floresta. Quero usar um refletor para iluminar esse painel. Um dos mais indicados seria esse refletor Satellite, porque ele tem uma relação de abertura em relação à distância, né? Ou seja, mesmo estando muito próximo da área que ele precisa iluminar, ele tem uma abertura muito grande. E ele é um refletor que aceita porta gelatina, então você pode colorir, né? Antigamente, ainda hoje nós vamos encontrar muito em teatro, né? Ele é muito utilizado para fazer iluminação de cenários bidimensionais, né? Que são esses painéis de fundo. E que você não conseguiria fazer isso usando uma luz muito distante, porque senão você acabaria iluminando os bailarinos, atores, né, que estão no palco. Então ele precisa realmente ficar muito perto da superfície que vai ser iluminada, e aí com essa característica do Satellite você consegue resolver esse problema, né? Uma curiosidade sobre lâmpadas é que assim, a lâmpada do Satellite ela fica muito visível, né, para quem manuseia o equipamento. Diferente dos outros refletores em que a lâmpada está dentro da carcaça e você de uma certa forma não vê a lâmpada, não está tão acessível, né? A lâmpada do Satellite, se você colocar a mão dentro do refletor, você tira ela, né? E as lâmpadas de refletores, elas são lâmpadas que geram um calor muito intenso, é muito quente mesmo assim a lâmpada de refletor. E aí quando você manipula as lâmpadas, né, o bulbo da lâmpada, a parte de vidro, diretamente com os dedos, você corre o risco de acelerar o processo de queima dessa lâmpada, porque a superfície fica engordurada, né, por causa da gordura dos dedos mesmo, assim, né? Às vezes deixa alguma sujeirinha na lâmpada e o calor é tão intenso que aquela gordura ela pode danificar a lâmpada e ela queimar mais rápido. Então a gente sempre que vai manipular uma lâmpada, a gente tenta pegá-la pela base de porcelana, ou então se a gente precisar manipular a lâmpada pegando no bulbo, a gente recomenda que depois que você terminou de manusear, que você antes de acender a lâmpada, você faça uma limpeza dela, para que não fique nenhum resíduo de sujeira na lâmpada e ela não queime. E no caso do Satellite isso é muito fácil, porque a lâmpada está muito acessível, né? Então evitem tocar a lâmpada pela parte de vidro, né? O ideal é você pegar pela porcelana. Agora, obviamente, né? A lâmpada do Satellite, por ser uma lâmpada que está diretamente em contato com a superfície de contato elétrico, você não vai pegar na lâmpada de Satellite pela porcelana com o refletor ligado na energia. Por quê? Porque o risco de você tomar o choque, se você não souber como manusear, o risco de tomar choque é imenso. Para quem sabe, já há um risco de tomar o choque manuseando ele assim, né? Então o ideal, vai manusear a lâmpada do refletor? Tira o refletor da tomada e aí sim você manuseia a lâmpada. Depois que você terminar de manusear a lâmpada, né, faça a limpeza dela, se ela não estiver limpa. E aí sim, só depois de feito isso, de conferir se ela está, né, encaixada perfeitamente, não tem nenhum risco dela cair, nem dela se soltar e tudo mais, aí sim você liga de novo o equipamento na energia. Bom, a videoaula de hoje era sobre isso, eu espero que vocês tenham conseguido absorver o máximo possível. Como eu disse a vocês, a ideia é que depois, posteriormente, a gente tenha atividades práticas em que vocês possam ter contato direto com esses equipamentos e visualizar, né, realmente como que eles funcionam. E até a próxima videoaula.